Graça e paz do Senhor Jesus, queridos irmãos e irmãs, sejam todos muito bem-vindos ao devocional de hoje, 15 de janeiro, segunda-feira. Eu, Pastor Fábio, como todos os dias, estou aqui para poder trazer uma palavra poderosa de Deus para você. E o tema do nosso devocional hoje é: Deus vai te honrar e mudar a sua história. Deus vai te honrar e mudar sua história. Queridos, parece ser uma palavra motivadora, não é? Mas não é. É uma realidade de Deus para a vida de todos aqueles que creem e que aceitaram Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Deus, ele ama todas as pessoas, mas aqueles que creem e aceitam Jesus como Senhor e Salvador da sua vida, com certeza, Deus tem uma honra e Deus tem uma nova história para escrever na vida dessa pessoa. Claro que isso não depende só de Deus, depende também de nós. A nossa postura em nos mantermos nessa constante mudança de vida. E a história que nós vamos estar vendo hoje, o personagem é sensacional. Não tem como falar de honra e mudança de vida se não falar de Davi. Afinal de contas, quem é Davi? Quem foi Davi? Como que Davi chegou a ser rei? Como que Deus transformou um mero menino num rei? E é isso que nós vamos estar vendo hoje. Bom, eu quero que você possa acompanhar comigo, porque assim como foi na vida de Davi, assim é na nossa vida. E nós devemos estar preparados para essa mudança, para sermos honrados e também para que haja mudança na nossa vida. Quando nós honramos Deus, Deus não tem problema nenhum em poder nos honrar, como fez com Davi. Então vamos lá, vamos ver aqui, o livro de 1 Samuel, capítulo 16, verso 11 a 13. Eu vou colocar na tela para vocês. 11 a 13 diz assim: Então perguntou a Jessé: Estes são todos os filhos que você tem? Jessé respondeu: Ainda tenho o caçula, mas ele está cuidando das ovelhas. Samuel disse: Traga-o aqui, não nos sentaremos para comer enquanto ele não chegar. Jessé mandou chamá-lo, e ele veio. Ele era ruivo, de belos olhos e boa aparência. Então o Senhor disse a Samuel: É este, levante-se e unja-o. Samuel apanhou o chifre cheio de óleo e o ungiu na presença de seus irmãos. E a partir daquele dia, o Espírito do Senhor apoderou-se de Davi, e Samuel voltou para Ramá. Queridos, quem que era Davi? Para começo de conversa, Davi era o filho caçula de Jessé. Jessé tinha 8 filhos, onde muitos desses filhos já servia ao exército israelita, junto com Saul, já servia o exército. Aqueles que tinham acima de 20 anos já serviam ao exército, e outros, como Davi, não servia o exército. Por quê? Entende-se que Davi tinha menos de 20 anos, quando ele foi ungido rei, quando Samuel foi até a casa de Jessé e ungiu Davi. Subentende-se que Davi tinha menos de 20 anos. Qual a idade exata? Nós não temos essa projeção na Bíblia, mas nós entendemos que ele tinha menos de 20 anos, por quê? Lá no livro de Números, quando Deus fala com Moisés e Arão, aqueles que tinham de 20 anos para cima, eles iam fazer parte do exército. Eles iriam servir o exército, fazer parte do exército de Israel. Ok? Então, por isso que nós deduzimos que Davi tinha menos de 20 anos. O que mais que nós deduzimos aqui? Ele era filho caçula e que o pai dele, ali naquela história, disse que ele estava cuidando das ovelhas. Ou seja,
Davi era um pastor de ovelhas. Um simples e mero pastor de ovelhas. Essa era a vida de Davi. Acordar cedo, cuidar das ovelhas, conduzir as ovelhas, proteger as ovelhas, levar as ovelhas para um lugar que tenha água, para um lugar que tenha pastos, né? Tudo isso era trabalho de Davi, trazer proteção a ele. Porém, queridos, é importante salientar que quando ele é ungido rei, ele automaticamente não toma posse, ele não é empossado rei. Mas existe um chamado sobre a vida dele, existe um derramamento de um óleo sobre a cabeça dele, aonde Deus separa ele para um reinado. Por que que Deus separa Davi para ser rei? Porque Saul, queridos, ele desobedeceu ao Senhor. Quando nós vamos lá para o livro de 1 Samuel, capítulo 13, verso 13, nós vamos ver esse diálogo de Samuel com Saul, quando Deus determina isso para Saul. E Saul ele era ciente de que o reinado dele ia ter fim, e que Deus iria levantar alguém segundo o seu próprio coração. Aí vem uma grande sacada na vida de Davi. Presta atenção, olha só. 1 Samuel 13 a 14, diz assim: Disse Samuel: Você agiu como tolo, Samuel falando para Saul, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, deu a você. Se tivesse obedecido, ele teria estabelecido para sempre o seu reinado sobre Israel. Mas agora o seu reinado não permanecerá. O Senhor procurou um homem segundo o seu coração e o designou líder de seu povo, pois você não obedeceu ao mandamento do Senhor. Você percebeu aqui, queridos? Davi, mesmo sendo um pastor de ovelhas, mas ele era segundo o coração de Deus. Por quê? Porque eles faziam parte da família desse povo de Israel. Então eles vinham em toda essa doutrinação de mandamentos, de leis, e com certeza Davi era um homem que seguia rigidamente todos aqueles princípios, aquelas leis que Deus deu a Moisés. E por isso que Davi é chamado do homem segundo o coração de Deus. Foi Davi que Deus separou. E foi para esse personagem chamado Davi que Saul perdeu o seu trono. Por causa da desobediência, ele perde o seu trono para um homem segundo o coração de Deus. E ali, queridos, ele, como eu disse, ele não simplesmente não foi ungido rei, já foi empossado como rei. Demorou anos para que isso acontecesse. Só para você ter uma ideia do tempo que Davi foi ungido rei, até o tempo em que ele foi empossado como rei, né? Davi, levando em consideração que Davi tinha menos de 20 anos, Davi só foi empossado como rei com 30 anos. E muitas vezes a gente fala assim, olha, Deus tem um chamado na tua vida, Deus vai mudar a sua história, Deus vai te honrar. A gente pensa que vai ser amanhã. Ah, vai ser amanhã. Daí a gente se empolga, a gente ora, a gente lê, a gente faz jejum, a gente faz um monte de coisas. A gente se empolga porque eu tenho um chamado, porque eu tenho um chamado, porque eu tenho um chamado, e acha que as coisas vão acontecer assim da noite para o dia. Veja, Davi foi ungido rei, o Espírito Santo se apossou de Davi, saiu de Saul, se apossou de Davi, mas Davi só chega ao trono quando ele tem 30 anos, ou seja, ele passou mais de 10 anos da sua vida sendo preparado para poder chegar ao trono. Olha só o que é o processo de Deus. Muitas vezes a gente aceita Jesus hoje, se batiza hoje, e amanhã a gente acha que tudo vai estar lindo e maravilhoso. Deus ele vai te honrar. Deus vai mudar a sua história. Mas calma. A história de Davi não mudou da noite para o dia.
O Espírito Santo se apossou de Davi, assim como o Espírito Santo passou a viver dentro de você, a partir do momento que você aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Davi foi usado para derrotar Golias, como nós vemos em outras partes da Bíblia, como em 1 Samuel 17, 33 a 37, nós vamos ver ali Davi falando com Saul, dizendo quem ele era e que Deus honraria ele na vitória contra Golias. Mas ele ainda não era o rei. Quem era o rei ainda era Saul. Quem que Davi continuava honrando? Saul. Quem que Davi continuava sendo submisso? A Saul. Mesmo ele tendo recebido um óleo de unção de rei, mesmo ele tendo sido separado como rei por Deus. Nós, quando nós nos batizamos e temos o Espírito Santo em nós temos um chamado e somos separados a viver uma santidade com Deus. Por isso que o Espírito Santo vive em nós, a vivermos em santidade. Somos separados. Santidade significa isso, viver separados daquilo que o mundo quer. E nós vamos ser preparados para viver em honra, para poder sermos honrados, para podermos ter a nossa vida e a nossa história mudada. Por que demora tanto tempo? Queridos, raciocina comigo. Quando Deus tirou os egípcios lá, tirou os israelitas lá do Egito, Deus trouxe eles para o deserto. Por que trouxe eles para o deserto? Para testar eles. Para ver se o coração deles mudava, se o coração deles se voltava verdadeiramente para Deus, se não era só aquela coisa da emoção. É uma provação. Deus trouxe o povo para o deserto para provar. Quando nós acabamos de chegar, nós acabamos de aceitar Jesus como Senhor e Salvador na nossa vida, Deus agora ele vai nos proteger, vai nos honrar. Nós vamos ser cheios do Espírito Santo, vamos viver coisas grandiosas, mas nós vamos passar por um tempo de provação até chegar o tempo que fala assim, olha, esse rapaz, esse homem, essa mulher, essa moça não é um fogo de palha, mas me ama verdadeiramente, por isso agora eu vou começar a honrar e vou começar a mudar a história. E daí você começa a ver a história das pessoas sendo mudadas. Isso não quer dizer que porque para Davi demorou mais de 10 anos, significa que vai demorar mais de 10 anos para você. Claro que não. Pode demorar 1 ano, pode demorar 2 anos, pode demorar 3 anos. Para cada pessoa, queridos, para cada pessoa é diferente. Para cada pessoa é um processo de amadurecimento, de aprendizado diferente. Qual é o segredo para que você passe por tudo isso? Você realmente andar em obediência a Deus. Lembra de Saul, por que ele perdeu o trono dele? Por causa da desobediência. Se eu entro agora, eu chego agora, aceito Jesus como Senhor e Salvador da minha vida agora, e eu entendo que vai haver um processo para Deus me honrar, para Deus mudar a minha história, eu preciso ser agora fiel. É tempo de fidelidade, é tempo de aguentar firme, de crer verdadeiramente, de ter fé, de andar junto com os irmãos da minha igreja, andar junto com os pastores da minha igreja. É tempo de eu aprender a andar em rebanho, me fortalecer, suportar, porque daqui a pouco vai vir a honra. Davi foi ungido rei, mas do tempo que ele foi ungido rei até o dia que ele foi empossado como rei, Saul tentou matar várias vezes ele. Por várias vezes Saul tentou matar Davi. Davi teve que fugir. Davi teve que se esconder. Davi teve que ficar em caverna. Davi teve que aprender a viver com pessoas que eram piores do que ele. Que eram pessoas que tinham dívidas, que tinham problemas, que eram pessoas rejeitadas na sociedade. Davi teve que aprender tudo isso, queridos, até chegar a ser
rei. Então, essa é uma história que eu quero contar para você, que desmente toda falácia de que, olha, venha para Jesus que você não vai ter problema. Peraí, a Bíblia não diz isso. Na história de Davi nós não vamos ver isso. Davi estava cheio do Espírito Santo e Saul estava correndo atrás de Davi, querendo matar Davi. Aonde Saul descobria que Davi estava, ele ia atrás para tentar matar Davi. E Davi não estava dormindo num leito, num castelo, numa cama boa e bonita. Muitas vezes estava dormindo dentro da caverna. Muitas vezes estava passando fome e necessidade. Até chegar o momento de honra e de mudança de história. Mas a sua mudança de história começou hoje. Começou quando você aceitou Jesus. Pode começar hoje se você aceitar Jesus. Pode começar hoje se você falar assim, então é isso então? É isso que eu estava vivendo e que eu não sabia? Então agora sim eu entendi, eu aprendi e eu sei que Deus vai me honrar e que vai mudar minha história, então agora eu vou andar em retidão com Deus. Sei que vai vir situações de dificuldade, de perseguição, mas vou andar com o Senhor, porque vai chegar o momento que Ele vai me honrar e a minha história vai ser mudada. Amém? Que você guarde essa palavra com você, queridos, que saiba que não é uma palavra motivacional. É uma palavra verdadeira, pura, que acontece na minha vida, que tem acontecido na minha vida e que vai acontecer e que está acontecendo já na sua vida. Amém? Vamos orar? Poderoso Pai, em nome de Jesus, muito obrigado porque o Senhor nos trouxe mais esse ensinamento, aonde o Senhor muda a história do ser humano. O Senhor tira o ser humano lá daquele lugar, muitas vezes, de rejeição, naquele lugar onde ninguém nos vê, mas o Senhor nos vê. E o Senhor nos traz para nos honrar e para mudar a nossa história. Muito obrigado, Pai. Muito obrigado por ser um Deus que nos ama tanto e que olha para nós quando muitas vezes ninguém olha para nós. Consagramos ao Senhor esse dia, consagramos ao Senhor nossa casa, nossa família e pedimos ao Senhor a bênção e a proteção do Senhor para esse novo dia que nós estamos vivendo. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde. Até mais. Tchau, tchau.